E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. E aí, nós quando chegarmos no céu vamos conhecer uns aos outros? Sim ou não? Saberei quem é minha mãe, quem foi meu pai, meus irmãos, o povo da minha igreja, o meu pastor. Vou conhecer? Sim ou não? Essa é uma pergunta, essa é uma dúvida que muita gente tem. E nós vamos ver a resposta neste livro, nesse capítulo. Porque vocês sabem, todo sábado sai vídeo aqui às 11 da manhã, especial, tratando de um capítulo da Bíblia por semana. E nós chegamos no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. E Lucas é um evangelho maravilhoso, cheio de detalhes, cheio de minúcias, onde nós vemos assim claramente a vida, o ministério de Jesus, seus diálogos, sua ação, seu movimento, o movimento da história. Nós vamos ver que esse capítulo 9, a partir do versículo 18, é como uma dobradiça, que já começa a fazer uma divisão aí a respeito do ministério de Jesus e da mensagem de Jesus. Então, assim, imperdível. Leia a Bíblia, busque a presença de Deus, porque isso é insubstituível, né? Assista o vídeo, mas procure sempre ter um tempo devocional com Deus, porque nada substitui o seu tempo devocional com Deus. Então, já sabe, se inscreve no canal, deixa like, compartilha, fique à vontade, tá bom? E vamos lá estudar este capítulo 9. E aí eu vou só comentar algumas coisas e depois a gente entra para responder essa pergunta. No céu, conheceremos as pessoas, nossos familiares, nossos amigos? Segura aí. O capítulo 9 começa com Jesus enviando os 12. Então já vê essa dinâmica de comissão. Jesus anda com os discípulos, Jesus treina os discípulos, Jesus ensina os discípulos. E depois é o ide. E vão, pregue a mensagem, pregue o evangelho. E Jesus dá aqui todas as diretrizes do que eles deveriam fazer. Aí o versículo 7 fala da perplexidade de Herodes, porque ele está impressionado com Jesus e sem entender direito quem Jesus é, se é o profeta, se é João Batista que ele havia mandado matar, né? E tudo mais. Aí Jesus, ele multiplica pães e aí Jesus, ele depois, seguindo, Jesus faz aquela pergunta para os discípulos, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles falam, uns dizem que isso é Elias, outros dizem que isso é um dos profetas. E Jesus fala, mas e para vocês, quem eu sou? E a nossa resposta indica qual tipo de relacionamento que nós temos. Jesus é um grande mestre? Jesus é um grande exemplo de amor, de sabedoria? Ou Jesus é o Senhor da nossa vida? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Cristo significa Messias, enviado. Então Pedro, ele tinha aqui, não foi revelado por ele, nessa revelação não é por intelecto ou esforço humano, mas é uma ação de Deus na nossa vida. Só Deus pode revelar Cristo para nós. Cristo como Salvador, como aquele que é poderoso para perdoar pecados, como Senhor da nossa vida. E Pedro foi elogiado por conta disso. E aí, a partir desse texto, né, do versículo 18, há essa mudança no capítulo. É como se fosse esse texto, é uma espécie mesmo de linha divisória no Evangelho de Lucas. É uma dobradiça que divide o livro. Até aqui, Jesus provou ser o Messias. A partir de agora, ele mostra aos seus discípulos o propósito da sua vida. Fala-lhes a respeito da cruz e do rumo que ele vai tomar para Jerusalém, onde será crucificado como um rei que caminha para a sua coroação. Só que a coroação de Jesus será a cruz, né? Ele vai passar por esse momento e aí Jesus ele indica isso para os seus discípulos. E aí Jesus também ensina sobre o discipulado, o preço de seguir a Jesus. Se você é um seguidor de Jesus, mas não lhe está custando nada, você tem que reaver, você tem que pensar novamente se realmente você é um seguidor de Jesus. Porque olha só o que fala no versículo 23. Disse ele à multidão,
Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Seguir a Jesus tem um preço muito grande. Vai custar a sua felicidade. Vai custar a você dominar a sua vida. Vai custar você viver em conflito. Hoje em dia as pessoas falam, não, se você está em conflito, chuta o pau da barraca, viva a partir do que você sente, o que você sente é o certo, o que você sente é a verdade, dê vazão às suas pulsões, aos seus desejos. Mas o evangelho, a mensagem de Cristo é totalmente oposta. Jesus fala, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, os seus desejos mais profundos, negue-se. Você não deve viver para a sua felicidade. Você deve viver para obedecer a Deus. O preço de seguir a Cristo é muito alto. Aquele que quer seguir a Cristo, mas quer viver a sua vida a partir dos seus desejos e do que você sente, está totalmente enganado, está longe do caminho de Jesus. Aí vem a transfiguração. E aqui vem a minha resposta, né? Será que no céu nós vamos conhecer? Por que eu fiz essa pergunta? Porque alguns dias atrás, ou meses, eu fui numa oficina de bicicleta para encher o pneu da minha bicicleta. E minha bicicleta tem um adesivo lá que indica que eu sou crente, né? Uma coisa assim de missões. E aí o rapaz falou comigo se no céu a gente conheceria as pessoas. Eu disse que sim. E aqui eu já tô dando a resposta, né? Eu disse que sim, que eu conheço. Que no céu nós vamos conhecer as pessoas. E ele ficou chocado e ele quis debater comigo dizendo que não. Que no céu a gente não vai conhecer ninguém. Aí eu falei pra ele, quais são as evidências? Onde na Bíblia você enxerga isso? Porque eu sei que não é um versículo... Ai, tô com uma tosse terrível. No céu não há um versículo que fala exatamente. É assim, nós vamos conhecer as pessoas lá no céu, ou não vamos conhecer, sei lá, uma coisa assim bem aberta. Mas há evidências. Mas ele não me mostrou, não falou nenhuma evidência, mas ele estava se apoiando ao fato de que seria muito triste uma família estar no céu e ver o esposo, a esposa e os filhos, e depois o pai procurar e seu filho não tá lá. Ou um filho procurar, não tá sua mãe, não tá sua tia, não tá alguém da igreja que admirava e que gostava. E aí essa pessoa vai entrar em desespero no céu, essa pessoa vai ficar triste, essa pessoa vai se lembrar também dos seus pecados. Como é que vai viver no céu lembrando? Ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo e tal, como é que vai ser isso? Ou então uma pessoa matou a outra e as duas foi pro céu, porque depois houve arrependimento, né? Foi pro céu. E aí quando chegar no céu vai dar encrenca, vai falar, você me matou, assim, assado. Como é que vai ser isso? Mas isso é um pensamento muito terreno, preso a quem nós somos e a nossa forma de viver aqui na Terra. É claro que não vai ser dessa forma. No céu nós teremos a mente de Cristo. Nós compreenderemos e glorificaremos a Deus pela justiça de Deus, pelo amor de Deus repleto em todas os seus atributos. No céu nós não vamos ter aquele pensamento egoísta. Por exemplo, eu vou chegar no céu, vou chamar minha família, vamos ficar todo mundo junto aqui, o pessoal da minha igreja fica aqui. Não vai ser dessa forma, essa mente tão pequena, tão reduzida. No céu nós vamos ver o corpo de Cristo, nós vamos ver a beleza do evangelho, nós vamos amar sem restrições, sem egoísmo, sem uma gota de pecado. Então no céu nós vamos sim nos lembrar de quem nós fomos, da nossa história. Eu vou glorificar a Deus porque eu entenderei mais plenamente, porque agora em parte eu compreendo, mas então eu conhecerei plenamente. Por exemplo, a gravidade do pecado e a extrema extravagância do amor de Deus através de Cristo Jesus na cruz. E a glória e o louvor será algo extraordinário. Lembra da mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e secou com seus cabelos? Uma pessoa daquela compreendeu o quanto foi amada. Imagine no céu o quanto nós compreenderemos o amor de Deus.
Então a glória será ainda maior. E nós vamos lembrar sem essas restrições. E por que eu digo isso? Porque na transfiguração aparece Elias e Moisés. Um representa a lei e o outro representa os profetas. E eles sabem quem são. E Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, eles estão lá e eles reconhecem quem são esses homens pela conversa. E Jesus também fala, né? Claro que eles não conheceram em vida, mas há ali uma compreensão de quem eles são e de quem eles também sabem quem são. Então, sim, no céu nós conheceremos uns aos outros. E aí, Jesus aqui começa com essa conversa, e a conversa com esses homens é sobre a cruz. Jesus está indo firmado para a cruz. Isso é tanto que lá no versículo 51, já quase no final, Jesus ele chega na cidade samaritana e o povo não recebe ele, porque o povo vê, o povo percebe, sente que Jesus está indo para Jerusalém. E aí até Tiago e João falam para Jesus se não quer que manda descer fogo do céu para consumir aquele povo, né? Uns caras assim muito brabo. Mas Jesus ele estava agora, lembra, a dinâmica mudou. Jesus agora está falando da crucificação. Jesus agora está falando que vai para Jerusalém para se entregar. E lá no versículo 43, 44, Jesus ele deixa claro que ele está indo para ser crucificado. Mas é interessante que no finalzinho do versículo 45 fala assim, o versículo 45, eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que eles não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Então, a mente dos discípulos ainda estava um pouco obscurecida. Lá no Monte da Transfiguração, acontecendo tudo isso, essa conversa sobre a cruz, e eles preocupados em fazer tenda e ficar lá. Jesus, ele fala sobre a crucificação, ele fala sobre a sua entrega, a sua vida, e eles já caminhavam com Jesus, e os discípulos estão preocupados em saber quem vai ser o maior no reino dos céus, que é o versículo 46. Eles estão discutindo. Jesus está falando de uma coisa, eles estão com a mente em outra coisa. Jesus acaba de falar sobre autossacrifício, e os discípulos começam a discutir sobre autopromoção. Muitas vezes nós estamos na caminhada cristã da mesma forma. Jesus, a igreja, a vida cristã, dando indícios de um rumo, e a gente preocupado com as coisas terrenas, preocupados com outras coisas. Enquanto Jesus fala sobre este ponto, enquanto Jesus fala que está pronto em dar a sua vida, os discípulos passam a debater quem entre eles é o maior. Eles estão na contramão do ensino e do Espírito de Jesus. Mais uma vez, os discípulos reagem com incompreensão a um ensino sobre o sofrimento, porque seguir a Cristo é isso. E aí o texto termina falando sobre isso. O preço de seguir a Jesus. Algumas pessoas procuraram Jesus. Jesus, eu quero te seguir e tal. E Jesus estava falando para eles, olha, as raposas têm seus covis, os outros animais têm suas tocas para viver, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava mostrando para eles que seguir a Cristo não tem nada a ver com as coisas terrenas, no sentido de conforto, no sentido de status, no sentido de autopromoção, no sentido de felicidade, de bem-estar, de meus sentimentos estão sendo aqui vistos e afagados. Nada. Seguir a Cristo tem a ver com cruz. O símbolo do cristianismo é a cruz. Sacrifício, doação, entrega. E os discípulos ainda estavam com suas mentes obscurecidas. Mas Jesus seguiu este caminho, e nós vamos ver a partir do capítulo 10, agora a dinâmica de Jesus indo para Jerusalém. E é claro, Jesus tratando e trabalhando na vida dos seus discípulos. Que nós possamos tomar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus, porque este é o Evangelho. O Evangelho tem um custo muito alto, vai custar a nossa vida, vai ter sofrimento, e Jesus deixa isso claro. Então, vamos tentar não ter essa mente dos discípulos que está ouvindo, mas não está escutando. A vida cristã tem a ver com sofrimento, tem a ver com renúncia, tem a ver com fazer a vontade de Deus e não a nossa. Que Deus nos dê a graça
de termos as nossas vistas limpas, os nossos ouvidos limpos para ouvirmos a mensagem do Evangelho. Deus abençoe sua vida, continue firme, quero te encontrar lá no céu e falar, oh, que bom que você está aqui, e a gente juntos adorarmos e glorificarmos ao nosso Deus. Forte abraço e até a próxima!